E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos falar de mais um personagem pouco conhecido dos quadrinhos e dessa vez vamos falar de um personagem da Image Comics. Sim, a maior editora independente dos Estados Unidos, na parte de quadrinhos, vai ter um personagem com sua história contada aqui no Telenerd, nosso primeiro personagem da Image, e vocês devem conhecer a Image por conta do Spawn e alguns devem conhecer por conta do Invincible. Porém, a Image também é a casa do Firebreather e é sobre ele que nós vamos falar hoje. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do Diego D. Agradeço demais pela sugestão. Então vamos falar sobre esse personagem pouco conhecido da Image Comics. Bom, a estreia do Firebreather vem da revista Firebreather, edição número 1 de 2003. Belloc, o terrível rei dos monstros, estava furioso e causando destruição na cidade americana. Até o momento em que ele acaba encontrando uma mulher humana chamada Margaret Rosenblatt. E ele acabou se apaixonando por ela, ele acabou se interessando muito por essa mulher. Os dois tiveram um relacionamento e nesse relacionamento eles tiveram um filho que era um híbrido de meio humano, meio dragão. E o nome do filho deles era Duncan Xerxes Absalom Ulfan Cassius Dracônicos Quetzalcoatl Gondwana Miaucan Belloc Rosenblatt. Caramba, o moleque é o Dom Pedro I, é o Dom Pedro I praticamente. Mas nós podemos chamar ele simplesmente de Duncan. E aí após ele nascer, tanto Duncan quanto a sua mãe, eles passaram a receber proteção de um grupo de caçadores de monstros. Eles passaram a conviver com essas pessoas para protegê-los aí de outros monstros que quisessem acabar com eles, ou até mesmo da fúria do próprio Belloc. Devido à sua aparência física bastante estranha, Duncan vivia mudando de escola, vivia mudando de colégio e também vivia sofrendo bullying. Em um dado momento ele vai parar na Herbert Hoover High School. Nessa escola ele também acaba enfrentando o bullying, ele acaba enfrentando a desconfiança de muitas pessoas, principalmente do diretor do colégio e de um valentão chamado Troy Evans, mas ele também acaba fazendo amizade com algumas pessoas, como por exemplo uma garota chamada Gina. Duncan ele acaba dividindo os seus dias entre frequentar a escola e treinar junto com seu pai. O pai do Duncan, o Belloc, quer transformar ele em uma criatura altamente poderosa, quer que ele seja tão poderoso quanto o próprio Belloc. Então ele acaba submetendo o Duncan a um terrível treinamento, onde o Duncan é obrigado a sempre fazer as coisas do jeito mais difícil. Então a vida do Duncan era bastante difícil, porque ao mesmo tempo que ele tinha que enfrentar o bullying na escola, ele tinha que encarar esse desafio de treinar junto com o seu pai, para se tornar um terrível monstro, que inclusive é o contragosto da sua mãe. A sua mãe não quer que ele se torne um grande monstro, então isso acaba levando até a conflitos familiares. Em um dado momento, o Troy acaba armando para o Duncan, ele esconde uma arma nas coisas do Duncan, e aí o Duncan ele fica furioso, ele acaba estourando o temperamento. Depois de tanta pressão que ele tá passando, ele acaba estourando para cima do Troy, o que acabou fazendo com que ele passasse a repensar o seu lugar no mundo, se ele tinha algum lugar entre os humanos ou se ele tinha que conviver ali com os monstros. Só que aí nada tão ruim que não possa piorar. O Duncan ele acaba percebendo que a casa dele foi completamente destruída e que sua mãe foi sequestrada. Ele consegue encontrar o culpado, ele acaba descobrindo que um monstro da Ilha dos Monstros foi o responsável por essa destruição e pelo sequestro de sua mãe. E aí eles acabam tendo uma luta bastante intensa. Os dois lutam de uma maneira muito brutal, porém o Duncan acaba derrotando esse monstro. Mas na hora de finalizar o monstro, o Duncan decide deixá-lo vivo, só para ele, momentos depois, ser assassinado pelo Belloc. O Belloc aparece em cena e ele diz que foi ele que montou tudo aquilo para que o Duncan ele tomasse uma decisão de destruir o monstro e se tornar mais parecido com ele, e se aproximar mais
dessa questão da visão do mundo do Belloq. O Duncan fica furioso com seu pai e aí ele diz o seguinte, que se ele colocar a mãe dele em perigo novamente, ele vai caçá-lo e vai eliminá-lo, vai matá-lo. Isso acaba fazendo com que o Belloq, no fundo, no íntimo do seu ser, sentisse orgulho de seu filho, já que ele mostrou que, apesar de não ter um espírito tão violento quanto ele era corajoso, ele era bravo e que tinha as ganas de lutar caso fosse necessário, principalmente pela proteção da sua família. Bom, essa foi a primeira grande aventura do Duncan, né, que ficou conhecido como Fire Breather, né, porque uma de suas habilidades é cuspir fogo. Em outra aventura, ele precisa enfrentar o terrível Iron Saint, que é uma armadura que foi projetada para matar justamente o Rei dos Monstros. O Iron Saint, ele era trajado pelo professor de espanhol do Duncan, né? Curioso isso, né? O cavaleiro que traja a armadura para enfrentar o Duncan é o seu professor de espanhol, né? Te voy a hacer picadillo! Isso também acontece porque o Sr. M, né, que é o professor de espanhol do Duncan, ele é um dos últimos sobreviventes de uma aldeia cubana que foi destruída pelo Belloq. Então ele quer se vingar do Belloq justamente por conta da destruição que ele causou junto à sua família, seus amigos e todo mundo que vivia nessa aldeia. O Sr. M tenta matar o Duncan, só que o Duncan ele acaba sendo salvo pelo simples fato dele ser meio humano. A armadura do Iron Saint, ele não pode atacar pessoas, ele não pode atacar seres humanos, caso contrário a armadura se autodestruirá. Então isso acabou ocasionando que o Duncan acabou sendo salvo justamente pela herança que recebeu de sua mãe. Por fim, o outro grande momento que o Duncan, né, que o Fire Breather teve na Image foi quando ele formou o Pacto. O Pacto é formado por vários super-heróis, por um grupo de super-heróis da Image Comics, do qual nós temos o próprio Fire Breather, Shadowhawk, Invincible e Zeph Noble. O Invincible, que é bastante conhecido agora por conta da animação, ele fez ali o team up junto com o Fire Breather e esses dois outros heróis nesse grupo conhecido como Pacto. E uma de suas grandes missões foi justamente enfrentar o Belloq, né, o pai do Duncan, justamente no Dia dos Pais, né? O especial do Dia dos Pais é basicamente o menino enfrentando o pai. Bom, agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Fire Breather. Lembrando que eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui para o canal, com o sininho ativado para ficar por dentro de nossas atualizações. Aproveite e compartilhe com os seus amigos para que mais pessoas conheçam o nosso conteúdo. A gente está muito perto de chegar nos 1000 inscritos e quando a gente chegar nos 1000 inscritos, finalmente vou poder sortear os 2 Funkos, né, que eu prometi já há algum tempo, né? Então fiquem ligados. Continue compartilhando e deixando seus comentários e curtindo para que o canal cresça mais e mais. E a gente possa trazer vídeos tão bons quanto esse ou melhores. Então vamos falar das habilidades do Fire Breather. Bom, por ser filho de um dragão, né, o rei dos monstros, o Fire Breather tem várias habilidades relacionadas aos dragões, que são as seguintes: ele tem fisiologia híbrida humana e dragão, ele tem a pirocinese, que é o controle das chamas, é o controle do fogo, ele gosta principalmente de lançar bolas de fogo e de cuspir rajadas de fogo, ele tem a capacidade do voo, velocidade, agilidade e reflexos sobre-humanos, força e durabilidade sobre-humanas, sentidos sobre-humanos. Ele tem o olfato, a visão e a audição muito melhores do que as do ser humano comum. Ele também tem a capacidade de sentir emoções e energias místicas. Ele tem uma cura acelerada, né? Ele consegue se curar facilmente de ataques e de ferimentos. E ele também é usuário de magia, para complementar todo esse set de poderes relacionados aos dragões. Ele também consegue controlar magia, tem habilidades mágicas. Bom, agora vamos falar das versões do Fire Breather em outras mídias, e basicamente é só uma, né? Ele tem um filme de animação 3D que leva aí o seu nome. Ao contrário dos personagens da Marvel e da DC, os personagens da Image não aparecem em tantas
animações, filmes e games assim, né? Eles acabam tendo uma participação bem menor porque a Image é uma empresa menor. Mas ainda assim o Fire Breather tem o seu próprio filme em animação 3D. Por fim, vamos falar agora dos quadrinhos que o Fire Breather tem, e ele tem a sua própria série de quadrinhos, que é justamente que conta a sua história, né? Sua principal história de quando ele nasceu até o momento em que ele precisou salvar sua mãe. Além disso, ele também aparece em outras obras da Image, mais isoladas por aí, só que isso não foi suficiente ainda para ele atingir uma certa notoriedade. Bom pessoal, então é isso, esse é o vídeo sobre o Fire Breather, né? Esse personagem aí cuspidor de fogo, o menino dragão da Image Comics. O que é que você achou desse personagem? Que outros personagens da Image a gente pode trazer aqui pro canal? Comenta aqui embaixo e eu vou deixar aqui mais 2 vídeos para que você possa continuar maratonando o nosso canal. Beleza? Então é isso. Valeu!